Termina hoje a 10ª reunião da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, conhecido como ENCLA. Esse grupo, criado em 2003 pelo Ministério da Justiça, reúne 60 órgãos que trabalham com a fiscalização, controle e inteligência nos poderes executivo, legislativo e judiciário, tanto no âmbito federal quanto estadual, além do Ministério Público e de entidades da sociedade civil. Desde terça-feira, os participantes estão reunidos em João Pessoa, na Paraíba, para definir metas para o ano que vem de prevenção e enfrentamento de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Outro objetivo é fazer o balanço do que foi feito este ano na área. Para falar sobre esses assuntos, nós vamos conversar agora com o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Bom dia, secretário. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Câmara. Bom dia, como vai? Bom dia. Bom, secretário, quais foram os principais resultados, então? Vamos falar primeiro dos balanços para depois a gente fazer as previsões do ano que vem, né? Este ano, se conseguiu avançar nessa área de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, sendo que é um tema, né, que está super em voga, falando de mensalão, falando de novas operações aí da Polícia Federal, né? A avaliação foi muito positiva. Nós chegamos à conclusão de que algumas iniciativas que foram feitas no ano passado, elas obtiveram resultado muito exitoso, como, por exemplo, a criação de um cadastro e um banco de boas práticas em contratação pública, que a propósito foi feito em parceria com a Câmara dos Deputados. Também o fato de ter sido aprovada a nova lei de lavagem de dinheiro, também com a participação do nosso parlamento. E também a expansão da Rede Nacional de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, com a criação de novos laboratórios que, em parceria com as Secretarias de Segurança e com os Ministérios Públicos, têm permitido aumentar a capacidade institucional do Estado no processamento de informações, consequentemente nas próprias investigações. Então, o balanço final é positivo. E agora nós conseguimos apontar algumas novas ações para o próximo período. E quais seriam essas ações? A ENCLA deliberou por 13 novas ações. Elas passam, em primeiro lugar, pela criação de um grupo permanente de avaliação de risco, que criará inclusive uma nova metodologia de abordagem da nossa estratégia, e ela terá como responsabilidade o grupo elaborar um relatório anual para a identificação, avaliação e a própria compreensão dos riscos que a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo traz a cada período, a cada conjuntura nova. Então esse grupo apresentará para a gente em um ano, a partir de metodologias de análise de risco, que será uma inovação para a ENCLA, alguns cenários, alguns setores econômicos que devem receber a nossa atenção mais prioritária. Do mesmo modo, a ENCLA deliberou a necessidade de nós acompanharmos um conjunto de proposições legislativas para poderem superar o ambiente de lacunas jurídicas sobre determinados assuntos, como, por exemplo, a regulamentação do lobby, o conflito de interesses, a possibilidade de responsabilização de empresas por atos de corrupção, a necessidade de criminalizar o enriquecimento ilícito, a tramitação da ratificação da Convenção da OIT sobre a proteção do trabalhador migrante e o PL que já está na Câmara a respeito de organizações criminosas. Agora, Pois não. Perdão, pode continuar. Depois eu vou. Bom, e por último, no campo mais administrativo, eu gostaria de citar a proposta de criação de um órgão encarregado pela administração de bens submetidos à medida securatória. O que isso significaria, secretário? A ideia é de que nós pudéssemos concentrar todas as vezes onde há a apreensão de determinados bens em razão de investigações que estão sendo feitas como uma forma protetiva do patrimônio público que possa ter sido desviado e canalizado na compra de bens que ao fim e ao cabo pertencem ao povo, eles possam receber algum tipo de tratamento e inclusive até mesmo ser destinado a algumas atividades do próprio Estado, ao invés de eles se deteriorarem ao longo do tempo, até que as ações sejam devidamente julgadas pelo Poder Judiciário.
Paulo Abrão, deixa eu só entender direitinho. O senhor está defendendo que a INCLA, na verdade, né, defendeu que é preciso um órgão, então, uma nova estrutura para poder cuidar desses bens que são apreendidos em operações ou então quando há constatação do crime de corrupção. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Essa investigação que prendeu o Carlinhos Cachoeira, o contraventor Carlinhos Cachoeira, houve várias apreensões de bens relacionados ao grupo da organização criminosa. Esse novo órgão ficaria responsável por esses bens, é isso? Exatamente. A ideia é propor algum órgão, alguma unidade que seja encarregada de administrar esses bens. Resta saber se, de repente, tratará apenas de se incumbir alguma estrutura do Estado já existente ou criar algum novo órgão. A INCLA ela não aponta necessariamente um caminho ou outro, mas indica a necessidade de nós padronizarmos esses procedimentos e tentarmos unificá-los em torno de uma só forma administrativa. Então, por que seria necessário um órgão, então? Desculpa essa insistência nesse caso, mas é porque realmente eu achei curioso isso daí. Por que seria necessário um novo órgão? As instituições hoje, elas não dariam conta para isso? Hoje, essa tarefa acaba sendo incumbida a pessoas fragmentadas determinadas pelo juiz titular da investigação. Então, nós não temos necessariamente a capacidade de garantir que ao final do processo aquele patrimônio esteja preservado, né? Ou que as formas de preservação sejam as mesmas. Então, o que a gente percebe é que, eventualmente, esse patrimônio pode já estar sendo utilizado pelo Estado, ao invés de aguardar a finalização de uma ação judicial, para que somente, ao final, ele realmente seja incorporado ao patrimônio público, né? Então, a própria nova lei de lavagem de dinheiro previu a possibilidade de alienação antecipada desses bens, mas também nós podemos trabalhar com a ideia da utilização de carros ou outras coisas que podem servir até o próprio combate à lavagem de dinheiro. Isso seria apresentado por meio de projetos de lei ou seria encaminhado via executivo mesmo? Agora a INCLA tem a responsabilidade de, durante o próximo ano, a fazer o estudo sobre qual é a melhor fórmula e até o final do ano apresentar para a nova plenária. Se constatar a necessidade de uma nova lei, assim o será feito, mas se não, se for proposto o aperfeiçoamento de alguma estrutura já existente, a necessidade será apenas de um decreto ajustando as estruturas regimentais do órgão. Essas propostas que o senhor apontou que estão tramitando aqui na Câmara, como a questão da regulamentação do lobby, isso também vai ser trabalhado junto à Secretaria de Articulação do Ministério da Justiça nesse sentido? Como é que seria trabalhado esses conteúdos aqui no Congresso Nacional? A INCLA ela tem um gabinete de gestão integrada que realiza reuniões mensais e esse gabinete ele fará uma espécie de monitoramento dessas tramitações. Aqueles processos onde não há necessariamente uma proposta de lei já em andamento, ela articula a proposição, a elaboração de propostas que possam ser enviadas ao Congresso Nacional. E assim, a nossa expectativa é de que, ao final, a gente consiga conseguir sensibilizar ou encaminhado ao Congresso e que até mesmo aprovado pelo Congresso algumas dessas nossas temáticas de atenção. Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, só para a gente finalizar, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre esse assunto de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, ou quiser mesmo saber os pormenores das decisões da INCLA, onde que pode ter acesso a esse documento? A partir de segunda-feira ele estará disponível no site do Ministério da Justiça. No site do Ministério da Justiça, né? www.mj.gov.br, isso? Exato. Tá bom, então. Muito obrigada, viu, Paulo Abrão, por sua entrevista aqui na Rádio Câmara, secretário nacional de Justiça, que falou aí, então, dos resultados da 10ª reunião da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a INCLA. Muito obrigada e bom dia para o senhor, Paulo Abrão. Bom dia, sou eu que agradeço.